Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Deus abençoe esta noite. Hoje, dia 1º de outubro de 2020, está começando o nosso culto ao Senhor de quinta-feira à noite, e eu convido a todos os irmãos nesse momento que vocês também convidem os seus familiares, convidem outros também para neste momento participar do culto ao Senhor. Este mês de outubro é o mês de aniversário da igreja. Nossa igreja completa, e no dia 31, especificamente, completará 11 anos. E também no dia 31 de outubro é aniversário da Reforma Protestante. 503 anos da Reforma Protestante. O monge agostiniano Martim Lutero fixou as 95 teses na porta do Castelo Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, irmãos. Então celebramos os ideais da Reforma Protestante. Hoje vamos pregar sobre a suficiência das Sagradas Escrituras, a suficiência da Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Vamos meditar sobre estes versículos e os ideais da Reforma Protestante. A suficiência, meu irmão e minha irmã, das Sagradas Letras. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar. Em seguida, depois da oração, vamos cantar belas palavras de vida. Que alegres são, que alegres são. Que assim seja os versos deste cântico. Seja um latente em cada alma, esteja ardendo em cada coração para a glória do Senhor. Vamos orar, na sequência vamos adorar o Senhor, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos a Ti por estarmos diante do Senhor neste culto, adorando ao Senhor. Mês de aniversário da Igreja e da Reforma Protestante. Graças a Deus, te louvamos, te bendizemos, Pai. Abençoe a todas as famílias que estão nos ouvindo neste momento, a todos, Senhor Deus, que estão neste momento debruçados sobre Tua palavra para aprendermos, Senhor. Juntos, Senhor Deus, inspire-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para entendermos o que Tu queres e também para sermos desejosos de colocar em prática, Senhor Deus, a Tua palavra. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Adoremos ao Senhor, ao nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Palavras de vida narram tudo que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras
essas palavras de vida. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, que nos dizem assim as Sagradas Letras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão e minha irmã, estamos no mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. Também é o mês de aniversário da igreja. Nossa igreja completa, dia 31, completará 11 anos, graças a Deus. E também, no dia 31 de outubro, completaremos 503 anos da Reforma Protestante, irmãos. Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero fixou 95 teses na porta do castelo Wittenberg, na Alemanha, e assim foi o marco da divisão, da cisão da Igreja Cristã Ocidental, irmãos. Ela, a partir dessa data, 31 de outubro de 1517, teve a Igreja do Ocidente, a sua primeira divisão entre católicos e protestantes. Nós somos oriundos, irmãos, desta vertente. E uma diante das 95 teses de Lutero, uma delas foi concernente às Sagradas Escrituras, irmãos. Porque naquela época, como hoje também, a Igreja Romana se baseava muito em dogmas. O que são os dogmas? Os dogmas são a declaração da Igreja a respeito da verdade. Isto é, o clero, principalmente o Papa, o que o Papa dizia a respeito de certa parte da Escritura ou de certas situações da vida. Então, esses dogmas tinham mais peso, mais força do que propriamente as Sagradas Escrituras. Então, este é um dos pontos que os reformadores, tanto Lutero, Zwinglio, Calvino e outros movimentos de reforma, o movimento de reforma não foi só um movimento isolado, mas foram vários movimentos na reforma esses movimentos contrários a este desvio da igreja da palavra do Senhor, e este é o ponto fundamental, que as Escrituras são únicas e suficientes. Hoje, meu irmão, você, quando entrou na igreja, e você que nos ouve, também quando você confessou a sua fé em Cristo Jesus, aceitando Jesus, e você foi batizado, você diz lá que acredita nas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. As Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática vem daí desse movimento de reforma que repudiou, que combateu esses dogmas da igreja e outras situações que queriam ser e estar acima das Escrituras. Então, Martim Lutero, ele lendo o livro de Romanos, ele viu que a justificação é pela fé e não com o pagamento de indulgências e outras coisas. Uma das situações que ele se revoltou também foi a questão das indulgências, né? Ou seja, você compra o seu perdão com pecúnia, com dinheiro. E essa compra do perdão
para ele foi algo muito ruim. E aí, ao ler o livro de Romanos, ele viu que a justificação é mediante a graça, é pela fé, né? E não vem de vós, é dom de Deus. E não se compra o perdão, não se compra um pedaço do céu. E isso o inspirou para as 95 teses e algumas outras coisas. Mas um dos pontos que queremos falar esta noite, com a mensagem da noite, é a suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é suficiente, meu irmão. Ela não precisa de complemento, não precisa de revelação extraordinária, não. Ela já é a revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus, a revelação escrita, que deixou-nos o testemunho do Evangelho de Cristo registrado aqui, irmãos. E é isso que vamos falar nesta noite, para a mensagem desta noite, irmãos, a suficiência das Escrituras. O livro de Timóteo e estes versículos, irmãos, são muito especiais, principalmente quando estamos falando de Bíblia, das Sagradas Escrituras. Aqui Paulo começa a dizer, no versículo 14, para ele permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância, isto é, a Eunice e Lloyd, né, a mãe e a avó dele, que eram senhoras piedosas, que certamente ensinaram a ele a fé, transmitiram para ele a palavra do Senhor desde pequeno. É isto que Paulo está se referindo. Se você for no início, tá? Ele vai no início da carta a Timóteo, Paulo vai falar isso, da mãe e da avó dele, Eunice e Lloyd, que ensinavam para ele as Sagradas Escrituras. E ele vem dizendo, né, para te tornar-te sábio, né, e versículo 16, para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, você, para ser sábio, para ser salvo, só precisa das Escrituras mesmo. Ler e colocar em prática. É isso que ele está dizendo. Permanece nisso. Permanece nisso que você tem aprendido. É isso que Paulo está dizendo para ele, para Timóteo. E quando Paulo vai dizer, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, o Novo Testamento, irmãos, os primeiros livros a serem escritos foram os livros de Paulo. Então, quando Paulo está falando toda a Escritura, ele está se referindo a algumas poucas cartas que até então ele havia escrito, né? E essas cartas estão no Novo Testamento, são livros hoje do Novo Testamento, e se referia também a todo o Antigo Testamento. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo, toda a Escritura inspirada por Deus, era o que ele já havia escrito, mais o Antigo Testamento. Hoje, irmãos, com todo o livro, todo o Novo Testamento, todos os 27 livros do Novo Testamento concluídos, né, canônicos, isto é, nós temos completo o Novo Testamento, 27 livros, e o Antigo Testamento com os 39 livros, perfazendo o número de 66 livros. Quando a palavra aqui, toda a Escritura, é aplicada a todos esses 66 livros, isto é, toda a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Então hoje, quando lemos isso, toda a Escritura inspirada por Deus, estamos interpretando e entendendo, aplicando ela a todo o Novo e Antigo Testamento, irmãos. Então, quando Paulo diz isso, hoje nós aplicamos. O que ele disse para Timóteo se referia ao que ele tinha em mãos. E hoje é aplicado como sendo toda a Escritura, irmãos. Então, o que entendemos e aplicamos é que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, irmãos. E aí vai o versículo que ele vai dizendo, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que você precisa, meu irmão e minha irmã, para ser um discípulo autêntico de Jesus Cristo. É ler as Sagradas Escrituras. O que eu posso trazer mensagem para você, outros livros, estudos e mensagens, são apenas, irmãos, mensagens para ajudar a você a entender as Escrituras. Nenhuma mensagem, nenhum sermão, nenhum livro escrito
vai substituir as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, ela é a única regra de fé e prática. Portanto, foi isso que foi combatido na época da Reforma, na Idade Média, irmãos. Foram os dogmas da igreja que o clero queria que tivesse mais força do que as próprias Escrituras. Não pode. Não pode. Tudo o que eu falar sobre as Escrituras, que eu escrever, vai ser apenas um auxílio, alguma coisa para ajudar você. Se tiver alguma dúvida, a gente risca e fica com a Bíblia. A Bíblia é suficiente, irmãos. Ela é superior a qualquer dogma, a qualquer declaração a respeito da verdade. Há aquela situação assim, você tem a lei, né? E embaixo você tem as observações. Tem gente que pega essas observações e considera mais importante do que a própria lei. É isso que aconteceu em relação aos dogmas, aos usos, aos costumes. As pessoas pegam os usos e costumes e os dogmas, ou seja, as declarações acerca da verdade, como sendo a própria verdade. E rejeitam a própria verdade, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Não pode acontecer como estava acontecendo. Então, esses ideais da reforma, a volta às Escrituras, tá, permeiam a igreja até hoje. O grande lema, tá, dos reformadores foi a volta às Escrituras. Interpretar através do grego, do original grego do Novo Testamento e do original hebraico do Antigo Testamento. Porque antes, até então, na Reforma, era o latim, que era a língua oficial do Império Romano, e por isso, de todo lugar do mundo, o culto era em latim, as escrituras em latim, e eles entenderam que não, que tinha que voltar a ser interpretadas as Sagradas Escrituras direto dos originais. Aí uma excelente exegese, tá, do grego e do hebraico, para poder entender as Sagradas Escrituras. E que toda a Bíblia fosse traduzido por original nativo, do original grego e hebraico para a língua nativa, onde ela estava sendo difundida. William Tyndale, né, ele quem contrabandeou, né, contrabandeou entre aspas, porque a Bíblia era proibida, então ele teve que fazer escondido, depois da prensa de Gutenberg, que foi nessa época aí também do século XVI, o alemão Gutenberg que inventou a prensa, tá? Então a Bíblia antes era copiada manuscritamente, agora ela passa a ser na gráfica impressa. E aí ele faz, o William Tyndale, o contrabando da Bíblia em inglês da ilha, né, da ilha britânica, da Inglaterra, para o continente de língua inglesa. E ali eles vão traduzindo a Bíblia para os seus originais. Lá o Lutero traduziu em alemão, e outros na França para o francês, como Calvino, né? Calvino ficava na Suíça, mas ele ficava na parte da Suíça de fala francesa. A Suíça fica ali perto da França e da Alemanha. A Suíça que ficava perto da Alemanha falava alemão e tinha Zwinglio como grande reformador. E a parte da Suíça que ficava perto da França falava francês e tinha João Calvino como grande reformador. Então, cada um vai traduzir aí para o alemão, para o francês, espanhol, português, e aí a Bíblia passa a ser traduzida direto dos originais grego do Novo Testamento e hebraico do Antigo Testamento, para as pessoas terem acesso às Sagradas Escrituras, porque a igreja pregava que nem os párocos, nem os padres que dirigiam a missa, eles sabiam ler e escrever, principalmente as Escrituras. Eram poucos, eram muito poucos que tinham acesso à escrita. Somente o alto clero, né, e a nobreza, os nobres que tinham acesso a esse material. Como eu falei, era um material escrito, muito laborioso, muito trabalhoso e muito dispendioso, muito caro. Então eram poucas pessoas. Então as pessoas ouviam da palavra do Senhor aquilo que se dizia. E eles não tinham acesso, como hoje nós temos acesso direto às Sagradas Escrituras. Então quando Paulo está dizendo aqui, toda a Escritura
Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil, é nela que você deve se inspirar, meu irmão, para o seu comportamento, para os seus atos. A sua tomada de decisão deve ser inspirada pela Bíblia. E eu pergunto, qual é a sua relação com a palavra do Senhor? Você ouve a Bíblia pelo que os outros dizem? Se você estiver nessa situação, você está condicionado ao que os outros pensam, ao que os outros acham sobre a interpretação das Escrituras. Isso é muito ruim. Imagine aqui que você encontra uma pessoa, talvez até bem intencionada, né? Mas se ele tiver uma vertente sexual, por exemplo, pode dar aí dicas dizendo que a Bíblia não diz. Ou outros, né? Que tem a vertente aí, gostam de beber, bebidas alcoólicas. Por exemplo, Paulo vai aconselhar Timóteo a não beber água somente, mas a beber vinho. Aí, uma vez eu conversando com a pessoa me disse esse versículo. Aí falou assim, tá vendo porque eu bebo? Paulo tá mandando Timóteo beber e eu bebo mesmo, eu encho a cara. Aí eu falei assim, você está errado, está fora de contexto, não tem nada a ver. Paulo falou para Timóteo não beber água porque ele tinha problemas estomacais, muito provavelmente, e água a gente sabe que em certos momentos se torna um veneno, é muito ruim, principalmente para quem tem problema de estômago. Vai tomar água, vai causar dor e um problema muito sério. Quem é baleado, tomou uma facada, eu quero água, não dá água, porque naquele momento pode ser um veneno a água. Então ele pede para tomar vinho, porque o vinho já está comprovado que ajuda na digestão. E para quem tem problemas estomacais, hoje nós temos medicação e outros meios, mas naquela época vinho, como azeite, também eram terapêuticos. Então a pessoa que quer beber e justificar nas Escrituras, pega este texto, esta referência para falar isso. E isto é muito ruim, porque aí, se você não conferir nas Escrituras e entender o que ela está querendo dizer, nós vamos ficar aí à mercê do que as pessoas estão dizendo. E elas dizem cada bobagem a respeito da Bíblia. Como também eu fui numa igreja, o camarada lá na hora do ofertório falou, leu a questão do que Jesus curou o camarada da mão ressequida, né? Da mão esmirrada, e falou, se você não vier aqui abençoar a igreja com o dízimo, você que vai ficar com essa mão esmirrada, com a mão ressequida. Que isso? A Bíblia nos diz isso. Está chantageando as pessoas para serem dizimistas, ofertantes? Não é este o caminho. Então, irmãos, quando você não vai nas Escrituras conferir, não lê a Bíblia, você fica entregue aí a esta situação. É o que os outros vão dizer e interpretar. E esse ideal da reforma, você não está prestando atenção na sua vida. Então, os ideais da reforma foram voltar às Sagradas Escrituras e traduzir as Sagradas Escrituras direto dos originais grego e hebraico para a língua nativa de cada povo, de cada nação, para que eles entendessem as Sagradas Escrituras e colocassem em prática. Então, meu irmão, o que celebramos na reforma são sola Escritura, somente a Escritura, somente pela palavra do Senhor, meu irmão. Você não tem que se basear em revelação, profecia, o que o outro pensa ou acha. Você tem que conferir a sua base, está aqui, ó, as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, meu irmão. Tudo isso que eu disse, que as outras pessoas falam, que você vê e ouve, compare com as Sagradas Letras. É a pergunta 160 do Catecismo Maior, que diz lá, o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? A resposta, exige-se que a apliquem na sua vida com diligência, ouçam ela, compare com as Escrituras o que está sendo dito, fale dela para as outras pessoas. É isso que se exige, irmãos, os ideais da reforma daqueles que ouvem a palavra pregada. Confiram que o que está sendo dito se bate com as Escrituras, se não tem discrepância. Se você tem dúvida e tem discrepância, fique com a Bíblia, com a palavra do Senhor. E aí, aplique ela à sua vida, ao seu coração e fale dela para as outras pessoas. Não, as pessoas não precisam saber os meus problemas, os meus defeitos, as minhas invirtudes, as coisas que denigrem a imagem da igreja. As pessoas não precisam saber disso, mas elas precisam saber da palavra do Senhor. É a Bíblia que vai libertá-las.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, irmãos. Conhecer a palavra do Senhor, conhecer as Escrituras, é ela que vai libertar. E é isso que as pessoas precisam saber. Então, esse ideal da reforma, a volta às Escrituras, precisamos a cada dia, irmãos, refrisar isso, rever isso em nossa vida. Verifique na sua vida, meu irmão, no seu dia a dia, se você está conferindo dia após dia, não se apartando, como o Salmo 1, né? E tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Se isso está acontecendo, graças a Deus. Agora, se isso não está acontecendo na maioria dos crentes, na maioria do povo cristão, precisa de novo de uma volta às Escrituras, de os ideais da reforma estarem a chama, né, das Escrituras estar acesa na sua vida, no seu coração. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar. Vamos encerrar este momento e Deus abençoe todos que nos veem e ouvem neste momento. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Somos gratos, Senhor Deus, por Tua palavra, por acolhermos a mensagem esta noite, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras. Faça o que Tu queres em nossa vida. Molde nossa vida, nossa mente, nosso coração, para caminharmos nas veredas da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor, que está acima de todas as coisas. Muito obrigado, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Celebramos, Senhor Deus, as Sagradas Escrituras ao nos lembrarmos dos ideais da reforma. Por isso, Senhor Deus, nós somos gratos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero encerrar com as palavras de Rui Barbosa, quando ele disse: se eu colocar a Bíblia Sagrada embaixo dos livros, ela é a base de todos os livros. Se eu colocar a Bíblia no meio dos livros, ela é a rainha de todos os livros. E se eu colocar a Bíblia em cima de todos os livros, ela é a coroa de todos os livros. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.